Pinheiral, 14 de agosto de 2017, 45ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito, senhor secretário, que faça chamada nominal de senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carmen Lúcia Costa de Carvalho, Jordace Elias Mendonça, Levi Bittencourt da Silva, Luiz Carlos da Silva, Magno Vicente Ferreira, Marco Antônio Pereira, Mília Adriano da Fonseca, Richard Cor de Brito, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 44ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de agosto de 2017. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovado e determino o senhor secretário que lê expediente. Indicação 169 de 2017. Jordace Elias Mendonça, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja promovida o alargamento da ponte de passagem de pedestre localizada nas proximidades do número 101 da Rua da Figueira, bairro Três Poços, bem como a instalação de corrimão. Justificativa. A indicação ora apresentada justifica-se em critério de segurança apresentada pela população que trafega pela ponte de passagem de pedestres localizada nas proximidades do número 101 da Rua da Figueira, bairro Três Poços, acesso para 5 famílias. Sabe-se que referente à via de passagem é estreita e não possui meios de segurança para uma passagem segura, o que tem colocado em risco os moradores que por ela transitam, sem contar com os acidentes de queda que ocorreram frequentemente. Portanto, faz-se necessário e urgente o alargamento, bem como a instalação de um corrimão capaz de proporcionar mais segurança aos pedestres que trafegam por este acesso diariamente, a fim de eliminarmos o risco de acidentes. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2017, Jordace Elias Mendonça, vereador. Indicação 170 de 2017. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que seja promovido um mutirão médico para a realização de cirurgia de catarata no município de Pinheiral. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender melhor a população, reduzindo o tempo de espera para a realização de cirurgias de cataratas no nosso município. Atualmente, nosso município não realiza cirurgias de catarata no hospital municipal, como era feito em governos passados, apesar de existir uma sala própria para o funcionamento de um centro cirúrgico, a qual se encontra inativa, fazendo com que os munícipes que hoje necessitam desse tipo de atendimento cirúrgico precisar aguardar uma extensa fila de espera para a realização da mesma no município vizinho de Piraí, o que vem acarretando, além de demora excessiva, agravamento do estado clínico de muitos pacientes, sem falar no aumento do custo pelo município do que tange ao deslocamento. Com isso, a contratação de uma equipe especializada para a realização das cirurgias asseguraria o fim da fila de espera, pondo fim ao sofrimento e angústia daqueles que esperam para a realização de tal cirurgia, uma vez que a não realização da cirurgia ou a demora excessiva pode ocasionar em muitos pacientes a perda total de sua visão. Sala de Sessões, 14 de agosto de 2017, Marco Antônio Pereira, vereador. Indicação 171 de 2017. Mília Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta colenta casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que promova o nivelamento de todos os bueiros do município, na altura das suas respectivas ruas, especialmente na Rua Dom Martim e Avenida Pinheiral. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se nos problemas ocasionados pela má instalação de diversos bueiros do município. O fato é que os mesmos foram construídos em altura inferior das ruas e de forma que não possuem nivelamento adequado. Tal irregularidade já desencadeou uma série de acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas, além dos incontáveis danos aos automóveis pelas bruscas disparidades da pista. O problema ora apresentado é reconhecido em alguns pontos da cidade, como, por exemplo, na Rua Dom Martim, no bairro São Jorge,
onde o problema é identificado em 4 bueiros, além da Avenida Pinheiral, na esquina, ao lado do CREAS. Registra-se ainda que tal nivelamento deve ser realizado em todo o município, haja visto o grande risco de ocorrência de acidentes e danos à população, inclusive com deficientes visuais, sendo uma medida de alarmante urgência. Reivindica pelos munícipes que anseiam pela adequação dos chamados bueiros armadilhas. Sala de Sessões, 14 de agosto de 2017, Mília Dana Fonseca, vereador. Requerimento 053 de 2017. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora desta colenta casa, ouvido ao douto plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, requerendo esclarecimentos ao Poder Legislativo e à comunidade interessada a respeito da concordância do Poder Executivo em ceder área sem utilização no Parque Fluvial para destinação ao Grupo de Manobras Radicais de Pinheiral, com inscrição e sede em Pinheiral. Salienta ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isso nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º, artigo 44, inciso 13º, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O Grupo Manobras Radicais de Pinheiral possui inscrição e sede em Pinheiral e carece de um espaço próprio para treinos. Nosso município dispõe de um espaço amplo para lazer, o Parque Fluvial, que devido à sua extensão não tem sido utilizado em sua totalidade, dispondo de áreas livres, no caso em tela, uma área de terra de 30 por 50 metros, o que atenderia à necessidade deste grupo de nossa cidade. Por isso, o questionamento desta Casa de Lei sobre a concordância ou não da concessão dessa área de terra ao Grupo Manobras Radicais de Pinheiral, por um período inicial de 10 anos, com previsão de prorrogação. Lembrando que a área de terra em questão não vem sendo utilizada. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de agosto de 2017, Anderson Costa Alonso, vereador. Em discussão, requerimento 053 de 2017. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, público presente, público de casa que nos acompanha via internet, boa noite. Senhor presidente, estou fazendo esse requerimento porque após vou estar fazendo um projeto de lei sobre esse grupo de manobras radicais. Fui procurado pelo Ranieri, mecânico da cidade, antigo morador da cidade, e ele tem esse grupo que eles praticam essas manobras radicais. E precisa de uma área com asfalto ou concreto, não pode ser de terra. Como a gente não tem na nossa cidade, ele disponibiliza, se a gente conseguir a área para eles, em fazer o asfalto, em asfaltar essa área que dá 1.500 metros quadrados. E a organização deles, o evento deles, eles fazem o fechamento, tem banheiro químico. Parte dos moradores me procuraram. Na subida da rua Dom Martinho, encontrando com a Rio Grande do Sul, a água demora muito por ser a rua inclinada, dá muita falta d'água lá. E esse problema vem já há vários anos e nunca foi resolvido. Por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Os moradores têm que comprar a bomba, alguns ficam sem dinheiro para poder comprar. E são muitas famílias que têm nessa extremidade que estão precisando muito. E é muita falta d'água, Hoje em dia, a gente, sem a água, a gente também não somos nada. Então, eu estou fazendo esse requerimento, vou enviar para a SEDAI, vou esperar a resposta deles. Se eles não responderem, eu vou lá, vou correr atrás, porque os moradores dali não merecem ficar com essa falta d'água. Continua a discussão, requerimento. Senhor vereador, quando fui secretário de obra na gestão passada, o ex-vereador Pedrosa entrou aqui nesta casa também fazendo uma indicação para a colocação de uma bomba, no mesmo sentido que o senhor está pedindo, lá no bairro Chalé, para atender o bairro Chalé e Oriente. Porque era o mesmo problema que não chegava água. De noite, então... Não, de noite às vezes chegavam, porque eles ligavam mais bomba. Mas de dia era impossível chegar água no Chalé, em algumas localidades, e no bairro Oriente. Hoje está lá a bomba instalada, acabou. O total problema. Não existe mais problema no bairro Chalé e Oriente, falta d'água, falta de pressão. E eu fiz um pedido também, na verdade isso foi eu que fiz, no bairro Três Poços, ali na rua Helena Correia de Miranda, quase no finalzinho do bairro, mesmo problema. A água não chegava em algumas residências, e está lá, instalaram a bomba em 2015, e também foi resolvido esse problema com a instalação dessa bomba. A SEDAI questionou que não tinha mão de obra e nem material para fazer a casaria da bomba.
Então a prefeitura entrou com contrapartida do prefeito, foi a Secretaria de Obra, fez as duas casas, colocamos as duas casas para eles, e eles entraram com a bomba e a ligação. Então, quem sabe, se a resposta deles for dificuldade da mão de obra, porque fica muito barato fazer uma casinha daquela, né? Então, a gente só aguarda a resposta da SEDAI, que se for esse questionamento que eles fizeram no passado, isso já tem a resposta para dar para eles, que a gente pede a parceria com a prefeitura e resolve a situação dos moradores do bairro São Jorge. Continua a discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, novo vereador, o município hoje, todo mundo reclama da SEDAI. O senhor que foi secretário de obra no governo passado, senhor vereador, por que a gente não faz um projeto de lei e tira a SEDAI do governo e municipaliza ela? Acho que seria melhor, porque a SEDAI hoje no município só trata a água, nada além disso. Todos os bairros não chega água com qualidade. Falta água no quilômetro 9, falta água no... A gente tem feito requerimento nessa casa toda semana para a SEDAI. E eu acho que deveria fazer um projeto de lei, conversar com o prefeito, municipalizar a água. Porque vai entrar recurso para o município, vai entrar dinheiro para o município. Acho que seria muito mais fácil. É uma parte, vereador. Eu já estive até conversando com algumas pessoas aí ligadas ao prefeito, que não é possível, seria o ideal o seguinte, criar-se uma autarquia, como tem em Volta Redonda o SAI, e a prefeitura passar a administrar a situação da água de Pinheiral, porque a prefeitura já faz a parte do esgoto. Então, por que a SEDAI está recebendo esse valor do município com uma péssima prestação de serviço, se a prefeitura pode criar essa autarquia, e é claro, será votado pela Câmara de Vereadores, claro que nós vamos aprovar, e a própria prefeitura ficar responsável também por esse serviço. Muito bem colocado pelo vereador. E o caminho, eu creio que é esse, para atender melhor a nossa população. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. É uma boa ideia, mas infelizmente não pode, porque a SEDAI é um órgão estadual e ela já está em fase de ser vendida. E nós aqui não podemos. Mas se fazer fizer uma autarquia, mas a SEDAI, infelizmente, a SEDAI é órgão estadual. Não, mas é uma parte, vereador, mas se a prefeitura criar a autarquia para cuidar dessa parte, será um órgão ligado à prefeitura, mas com uma certa independência, uma autarquia, o doutor, né, entende? Então, aí o que vai acontecer vai ser como o SAI, esse recurso vai ser assim, um órgão independente, ele vai ter com recursos próprios manter o atendimento da cidade de abastecimento de água. Eu creio que vai funcionar muito melhor, porque a SEDAI, ela nos trata com certo desprezo. Sim. Não se consegue aqui em Pinheiral. A gente reclama, eu sei que já tive dificuldade. É claro, a gente que tem um acesso maior, vieram do Rio para atender a minha situação aqui. Mas não foi muito fácil não. Logo que eu comprei a residência aqui, eu tive muita dificuldade em relação à SEDAI. Continua a discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, público presente, munícipes que acompanham a gente através da internet. Eu peço o uso da palavra, não é, para parabenizar o vereador pelo requerimento, e eu concordo também na realidade dessa forma que funciona. O município tendo interesse e condições, né, de administrar, ele pode sim tanto administrar como criar, o vereador, uma autarquia, né, que na realidade a SEDAI já é uma autarquia, mas é uma autarquia estadual, né, e criar uma autarquia municipal para estar administrando. E eu aproveito também para passar uma mensagem muito triste que eu recebi hoje, né, indo até a prefeitura, que foi comunicado, né, algum representante da SEDAI de Pinheiral comunicou ao município hoje que a partir de amanhã, né, eles vão estar fazendo uma operação, que eles estarão recadastrando alguns, acredito que a intenção deles é todos, né, os hidrômetros. Quem não tem hidrômetros, eles vão instalar os hidrômetros com defeito, eles vão trocar, uma questão de manutenção
e também de controle de cadastro para ver quem está em débito ou não está. Então, infelizmente, né, sabemos a crise que passamos aí, deve ter muita gente, infelizmente, que vai estar inadimplente, e eu já de antemão eu acredito, né, ainda não tive ciência desse documento, mas que a intenção da SEDAI é arrecadar, né, e arrecadar vai ser de forma, né, suspendendo o serviço de algumas pessoas. Então, muitas pessoas vão ter que procurar a justiça, algum mês, se for o caso de cortar a água da população, né. Acredito que vai acontecer isso com muitas pessoas. E de suma importância, a gente já, com o máximo de pessoas que a gente puder esclarecer com relação a isso, que a SEDAI passou essa informação, essa mensagem hoje para a Secretaria de Obras. Porque como às vezes a população vai chamar a prefeitura, né? Vai querer saber se realmente é funcionário da SEDAI que está indo até as residências. Então eles deram essa informação. E, infelizmente, não é uma ordem que parte aí do município, não parte do prefeito, nem da administração municipal, e sim da própria autarquia. Eu gostaria de esclarecer isso, que infelizmente teremos problema aí, porque cobrar essas empresas sabe, né? Uma parte, e vereador. muito bem. Boa noite, presidente, boa noite, amigos vereadores, boa noite, povo presente. Eu também fiquei sabendo que vai ter 6 viaturas, já comunicaram a delegacia, que eles estão com permissão, não para entrar dentro da casa, mas as redes que existem em Peral como pena d'água, aí eles estão com autorização para colocar hidrômetro, e realmente acho que tem 700 cortes de água em Peral. Isso vai dar até um transtorno, mas corte é quem está, entendeu, com débito. E outra coisa assim, a respeito de terceirizar a SEDAI, é bom e ruim no mesmo tempo, porque prédio público, por exemplo, eles não pagam água. Se for uma firma terceirizada, o que seja, se não pagar, vai cortar. Então, eu acredito, igual eu fui numa reunião lá no Rio, tem favela aí que a água é R$7, R$8. Aonde que você terceirizar vai chegar um valor desse? Eles vão, com certeza, o preço vai subir. Com a privatização, você quer dizer, a privatização da SEDAI, a água hoje vai para R$120, no mínimo aí. Você vê que então lá e cá, é um negócio meio complicado, mas essa é que eu estou sabendo também que o vereador Magro passou aí, eu também fiquei sabendo, e isso vai começar a partir da manhã. E eles estão com autorização do Estado. Obrigado. Continua a discussão. Só para fazer um lembrete aqui, senhor presidente, porque o Estado é isso aí, está apelando para poder quitar as dívidas e apertando aí o nosso município, né? Então, eu acho que isso aí é uma apelação do Estado. Agora, sobre a SEDAI, eu acho que, antes de fazer alguma coisa, eu acho que deve procurar também, isso é uma sugestão, pode procurar também o Luiz Antônio, que atende muito bem as pessoas, e conversar com ele para ver o que pode estar ajudando. Se ele não resolver, realmente, aí tem que usar outros recursos. Porque são diversos bairros com essa falta de água, diversas ruas que não tem água, como hoje eu recebi um morador do Jardim dos Pinhais ali, lá não vai água. E tem casa, está fazendo um monte de casa, não chega água lá. Então é coisa que a gente tem que estar cobrando, e nada melhor seria conversar com o prefeito e ter uma autarquia, né? Ser do município. Não tem coisa melhor. Vereador, uma parte. Aqui, lá no Jardim dos Pinhais, aquilo ali acho que foi uma falha muito grande, porque autorizaram a vender os terrenos sem nada. Não tem asfalto, não tem rede, não tem saneamento, não tem nada. Então não tem iluminação, aí quer dizer, fica nas costas da prefeitura agora não tem jeito. Mas desde o momento que passou a cobrar IPTU, a prefeitura aprovou. Então, eu tô falando, a prefeitura aprovou e lá ainda tem IPTU. Então, o que eu estou dizendo, então, mas era uma coisa que não era para deixar acontecer. Não era para acontecer. Mas quem errou foi para deixar acontecer essa aprovação. Aí faz um negócio assim de qualquer jeito. E outra, tão cedo, vai ter que ter, para abastecer lá, vai ter que ter uma caixa d'água, tipo assim, Jardim Real. Tem uma caixa d'água. O cara fez uma caixa d'água, pavimentou tudo lá, colocou rede, aí tudo bem, você vai aprovar um negócio bacana. Agora lá está a moda, vamos ver, não tem luz, não tem poste, não tem nada, rede de esgoto, não tem nada. Como é que vai agora? Como é que vai fazer? O ser humano comprou, ele quer construir, mas não tem nada. Então é uma coisa também que eu acredito que vai ser demorado, não é um negócio que vai ser complicado.
Mas o erro foi da prefeitura, né? O erro é O erro foi passado, que aprovou o loteamento. Isso aí. É um erro então, muito quem grave. comprou, muito grave. e paga IPTU. Como o senhor veio, achava que ele não era paga nem- IPTU lá. Eu achava que a prefeitura não era nem para Não tem cobrar água, o não tem IPTU luz. numa situação dessa. Não pode, não tem luz, não tem água, não tem esgoto, vai cobrar o quê? Não, e outra coisa, só que você não sabe. Pode pegar, tá cobrando iluminação pública ainda. Sem ter luz. Sem ter um poste. Você vê como é que tá o negócio. Uma parte, vereador. Gostaria de tirar uma ideia aqui, rápida, né, de convidar o presidente, todos nós vereadores, a gente poderia entrar com um requerimento amanhã, né, pedindo que a SEDAI faça essa notificação. Eu sei que ela faz a notificação através da própria conta de água, né? Se a gente recebe, tem lá a informação do débito, sobre pena de corte, né? Mas que a SEDAI torne isso mais público, né? Que vai até o meio de comunicação. Nós temos aí a Rádio Nova Visão, que poderia servir como meio de comunicação, que fosse algum responsável da SEDAI informar, né, o motivo é óbvio por falta de pagamento, né, mas explicar que vai dar um prazo X para que a população se regularize, né, seria o ideal a gente ingressar com esse requerimento amanhã. O presidente poderia estar preparando isso. Solicitar o procurador para ele fazer o requerimento. Obrigado. Continua a discussão. E uma coisa que eu não entendo também, presidente, quando eu fui procurado pelos moradores, foi ontem e hoje também, eles falaram comigo que isso aí está há anos. Como o vereador Costa Alonso falou que já foi colocada a bomba lá no chalé, em outra parte do município, eu vou mandar esse requerimento, se vocês não responderem, eu vou lá. Pessoalmente eu vou saber. Porque se já está há anos, se botou em outros lugares, por que não colocaram lá? E diz os moradores que já fizeram várias ordens de serviço para eles. Tem comprovação e tudo. Isso é uma falta, de consideração muito grande da SEDAI. Tem que fazer uma autarquia, tem que fazer alguma coisa. Tá uma vergonha essa SEDAI em Penal. Continua a discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 055 de 2017. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colenta casa, requer a mesa diretora, ouvido ao doutor plenário, que seja enviada a correspondência legislativa para a Light, Serviço de Eletricidade S.A., requerendo que seja promovida de forma urgente a extensão da rede elétrica trifásica na estrada Fazenda Bela Vista, Parque Jardim dos Pinhais. Justificativa. O presente requerimento objetiva na necessidade de promover um serviço de iluminação mais amplo pela extensão da estrada Fazenda Bela Vista, Parque Jardim dos Pinhais. Nessa localidade existem diversas casas que, com o passar dos anos, esse número tem aumentado e fazendo com que a atual rede elétrica não atenda a população de forma satisfatória. Vivemos na época da tecnologia, que a cada dia se moderniza, mas fazendo com que a população acompanhe essa modernização e, com isso, adquira cada dia mais eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, muitos deles desenvolvidos para redes bifásica e até mesmo trifásica, fazendo com que a rede monofásica, única presente na localidade, fique desatualizada, necessitando com isso da extensão de uma rede mais completa que atenda de forma melhor e satisfatória dos consumidores desta concessionária de energia. Vale ressaltar que na localidade existe um medidor com ligação feita pela Light com o código de instalação 042-122-7984. Diante do exposto, faz necessária a promoção de esforços da aludida concessionária de serviço público a fim de viabilizar o fornecimento de rede elétrica trifásica nesta região, a fim de que a população tenha oportunidade de usufruir de um fornecimento de energia elétrica de forma legal, segura e satisfatória. Câmara Municipal de Penal, 14 de agosto de 2017, Marco Antônio Pereira, vereador. Em discussão, requerimento 055 de 2017. Em discussão. Eu coloquei até aí a instalação do medidor, porque a Light respondeu o meu requerimento, acho que do milho também, que acho que ela não reconheceu o endereço. Por isso que eu fiz questão de refazer e colocar, lá tem um medidor lá. Aí, pelo número da inscrição do medidor aqui, não tem como ela falar que ela não ia deles mesmo. É porque a Light não identifica ela não identificou o endereço. É porque, igual lá no chalé,
É Rua João Benício Ribeiro. E na Light é registrado com Estrada Caixinha de Areia. Então, na Light é registrado com endereço, na prefeitura com outro, ainda na cidade ainda tem essa... Eu tinha feito esse requerimento. Até lá no final, até no carrinho do Tespag. Eu tinha feito esse requerimento, aí ela não reconheceu o endereço. Aí eu tive que ir lá, pegar uma conta de luz do camarada e refazer o requerimento. Acho que tem um do Milha também que ele fez aí, que ela respondeu. Que ela não estava reconhecendo. Obrigado. Continue a discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 056 de 2017. Milha Adriano da Fonseca, vereador com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer a mesa diretora desta colenta Casa, ouvido ao do plenário, que seja enviada correspondência relativa à Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando que seja viabilizada a extensão da rede de distribuição de água potável nas casas do loteamento Jardim dos Pinhais, município de Pinheiral. Justificativa. Água é um bem de consumo essencial à vida, indispensável à realização de praticamente todas as atividades do nosso cotidiano e em seu correto fornecimento. Torna-se inviável o exercício de atividades indispensáveis e essenciais do dia a dia. Por essa razão, o presente requerimento fundamenta-se na necessidade de expansão na rede de abastecimento de água pelas casas do loteamento Jardim dos Pinhais, uma vez que tal localidade atualmente ainda não dispõe desse serviço básico. Assim, devem ser tomadas medidas necessárias à promoção do completo abastecimento a estas famílias que enfrentam inúmeras dificuldades pela ausência do fornecimento de água em suas residências. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de agosto de 2017, Milha Adriano Fonseca, vereador. Senhor presidente. Em discussão, requerimento 056. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o vereador para repetir o número do requerimento. Parece que 055. 056. Aqui está 55. Fazer o favor, por gentileza, de... 55 foi do Marco Antônio, esse 056. Aqui tem dois aqui com Marco Antônio, 55. Tá. Com erro de São estação. dois? É. Esse é 056, esse. Então, em discussão, requerimento 056 de 2017. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. Eu convido o vereador Jordaço para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Permissão para falar sentado, presidente. À vontade, vereador. Venho aqui usar o ato desses 10 minutos que eu tenho para falar sobre a indicação que eu fiz nessa casa, nesse momento, 169/2017. O que acontece? Fui procurado por 2 moradores lá da Rua da Figueira, número 101. Essa ponte, eu tenho até a foto dela aqui, que eu vou botar aqui junto com a indicação, ela fica muito apertadinha, estreita. Hoje, eu fui lá, chamei o vereador Costa Alonso, o vereador Miller, eles viram lá comigo lá hoje, acompanhado pelos moradores, e eles estão reclamando, né, desse estreitamento, e é super perigosa. Engraçado que eu nunca tinha observado aquela ponte ali. Aí hoje eu observei, é muito perigosa, e ali assim o custo, né, vou estar conversando com o prefeito, que ali o custo, eu estava junto com o vereador antes que entende de obra também, e ali o custo é um pouco menor do que botar uma lajinha para aumentar e o corrimão de ferro mesmo. Eu acho que não vai custar muito. Então eu vou estar sentando com o Ednardo, ali tem em torno de, a moradora me passou lá em 30 casas, são várias famílias que tem ali, atravessam naquela pontinha, e eu fiquei analisando aquele fato lá hoje, falei, poxa, né, como é que deve ser isso aqui já quando chove? Deve cobrir a ponte, deve ser, já sendo estreita, já é perigoso, até criança mesmo, né, passar por ali, já que é um custo menor, vou estar sentando com o prefeito, vou ver o que ele pode ajudar a população ali da Rua da Figueira sobre essa ponte. Não havendo mais escrito um grande expediente, passaremos para a ordem do dia.
Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência: Projeto de Lei 024 de 2017. Relatora: Carmelúcia Costa de Carvalho. Relatório: vem esta comissão para parecer e análise do Projeto de Lei 024 de 2017, de autoria do excelentíssimo Prefeito Municipal, Edinardo Barbosa Oliveira, que acrescenta no capítulo 5A, na Lei número 187, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pinheiral e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir parecer. Voto do relator. A matéria em debate tem por objetivo acrescentar no Estatuto do Servidor Municipal de Pinheiral a regulamentação das sessões dos mesmos para outros setores da Prefeitura ou outros órgãos internos ou externos. Tal medida visa sanar uma lacuna na referida lei. Portanto, sou favorável à sua aprovação. Carmelúcia Costa de Carvalho, relatora. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto da ilustre relatora. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de junho de 2017. Carmelúcia Costa de Carvalho, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Jordar Celino Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam na comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência: Projeto de Lei 024 de 2017. Relator: Mília Adriana da Fonseca. Relatório: vem esta comissão para parecer análise do Projeto de Lei 024 de 2017, de autoria do excelentíssimo Prefeito Municipal, Edinardo Barbosa Oliveira, que acrescenta no capítulo 5A, na Lei número 187, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pinheiral e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, ao meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Mília Adriana da Fonseca, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 8 de agosto de 2017. Mília Adriana da Fonseca, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordar Celino Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 24 de 2017, que acrescenta o capítulo 5 a nova lei número 187, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pinheiral e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 46ª sessão ordinária da 6ª legislatura, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2017, no horário regimental, às 19 horas.